Senhor Jesus Cristo, desejo que te vá tudo bem. Hoje é 24 de março de 2026. Quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. O tema da lição esta semana é autoestima, um ajusto no foco. O tema desta terça-feira, da meditação diária desta terça-feira, encontra-se em Ezequiel capítulo 28, versículo 1 ao 19, e o tema é lamentação sobre o rei de Tiro. Portanto, o texto de apoio encontra-se na carta de Paulo aos Romanos capítulo 3, capítulo 12, versículo 3, parte A. Vejamos, nobres pastores, caros líderes e obreiros, Igreja do Senhor Jesus Cristo, ao meditarmos nesta semana sobre o tema autoestima, um ajuste no foco, somos conduzidos a uma reflexão profunda na palavra de Deus através da lamentação sobre o rei de Tiro, descrito em Ezequiel capítulo 28, versículo 1 ao 19. Esse texto apresenta uma mensagem profética, onde Deus revela o perigo espiritual da autoestima e da exaltação do coração humano. Historicamente, Tiro era uma cidade extremamente rica, poderosa, influente no comércio do mundo antigo. Seu rei passou a acreditar que sua posição, sua riqueza e sua sabedoria o tornava semelhante a um Deus. O Senhor declara em Ezequiel 28, porque se elevou o teu coração e disseste, eu sou Deus. Na exegese do texto, percebemos que a denúncia profética não se alinha apenas a um governante humano, mas utiliza uma linguagem que remete à própria queda de Lúcifer. O profeta descreve alguém cheio de sabedoria, perfeito em formosura, que estava no Éden e que foi expulso por causa do orgulho. Hermeneuticamente, compreendemos que o texto aponta para um princípio espiritual, quando o coração humano assume o lugar que pertence somente a Deus, inicia-se a caminhada da queda espiritual. Quando o homem tenta ocupar o trono de Deus, ele perde o equilíbrio de sua própria alma. Será que em algum momento a autoestima humana deixa de ser equilíbrio e passa a ser a autossuficiência diante de Deus? No movimento contemporâneo da autoestima, muitas correntes de pensamentos afirmam que o ser humano precisa olhar para si mesmo como centro absoluto de sua realização. Porém, a Bíblia apresenta um equilíbrio diferente. Em Romanos capítulo 12, versículo 3, a parte A, o apóstolo Paulo orienta, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação. Aqui encontramos o princípio bíblico da verdadeira autoestima, nem inferioridade destrutiva, nem orgulho autossuficiente, mas um conceito equilibrado diante de Deus. Quando analisamos exegeticamente Ezequiel 28, 17, encontramos uma declaração divina: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, com
corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. O texto revela que a corrupção começou na aparência exterior, mas melhor que a corrupção não começou na aparência exterior, mas no coração. O brilho que deveria glorificar a Deus passou a alimentar o orgulho pessoal. Dentro da hermenêutica bíblica, esse texto nos leva à compreensão da queda de Lúcifer, que também é mencionado em 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 6, quando Paulo alerta que alguém não deve assumir liderança espiritual, sendo neófito, para que não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. O que vemos aqui é o mesmo princípio espiritual. Orgulho precede queda. O material que estamos estudando, melhor, a lição que estamos estudando esta semana, nos ensina algo importante. Lúcifer corrompeu sua sabedoria por causa do seu resplendor e foi lançado à terra, e ao cair trouxe para a humanidade o mesmo desejo que havia em seu coração, o desejo de ser Deus e o desejo de autossuficiência. Essa é a raiz espiritual de muitas distorções modernas sobre autoestima. A sociedade atual frequentemente incentiva o homem a acreditar que ele não precisa de Deus, que ele é suficiente em si mesmo, que sua vontade e seus sentimentos são a autoridade final. Mas a palavra de Deus revela que a verdadeira identidade do ser humano não nasce da autoestima, e sim da dependência do Criador. Pastoralmente falando, a igreja, líderes, obreiros, precisamos compreender que o problema não é possuir valor pessoal, pois fomos criados à imagem de Deus. O problema surge quando o coração humano desloca o foco da glória de Deus para a exaltação do próprio ego. Nesse momento, a autoestima deixa de ser equilíbrio e passa a ser orgulho espiritual. Aplicando essa verdade à vida da igreja e da sociedade atual, percebemos que muitos vivem presos em dois extremos. Alguns se sentem inferiores e sem valores, enquanto outros elevam acima do que convém. A Bíblia nos chama para o caminho do equilíbrio espiritual. A verdadeira autoestima bíblica nasce quando entendemos três verdades. Primeira, fomos criados por Deus e temos valor diante dele. Segundo, somos limitados e dependentes da graça divina. Terceiro, toda capacidade que possuímos deve glorificar ao Senhor. Ó, nobres líderes e pastores, isso é ainda mais importante, porque posição ministerial nunca pode se transformar em motivo de exaltação pessoal. O rei de Tiro perdeu sua posição porque confundiu autoridade com divindade. Na igreja de Cristo, a autoridade deve caminhar com humildade. Antes de concluir, precisamos entender profundamente algo importante. Ou seja, antes de concluir, precisamos entender algo profundamente importante para a nossa geração. A verdadeira grandeza espiritual não está em ser suficiente em si mesmo, mas reconhecer que sem Deus nada somos.
nada podemos fazer. A mensagem profética de Ezequiel 28, 1 ao 19, nos alerta sobre o perigo da exaltação do coração humano e revela que a raiz da autossuficiência tem ligação com a própria queda de Lúcifer. O inimigo continua trabalhando hoje para plantar no coração das pessoas o mesmo sentimento que o derrubou, a ilusão de independência de Deus. Porém, a palavra nos chama diretamente para um caminho diferente e o caminho do equilíbrio espiritual, ensinando em Romanos 12, 3, onde aprendemos a olhar para nós mesmos com moderação e sobre a luz da graça. Quando nossa autoestima é ajustada corretamente, nós não nos vemos como deuses, mas também não nos vemos como inúteis, nos vemos como filhos dependentes da graça divina. Será que nossa geração está construindo sua identidade na dependência de Deus ou na autossuficiência ensinada pelo mundo? Que nesta semana o Espírito Santo nos ajude a ajustar o foco do nosso coração para que nossa identidade esteja firmada não no orgulho humano, mas na presença e na soberania do Senhor. Amém.